Hoje quero tratar com vocês o conceito da liderança genuína, o privilégio de morar no coração de alguém. Liderança é uma prática que eu tenho experimentado e estudado durante todos esses anos de trabalho. Desde que me fascinava desde que eu era criança, quando meu pai me falava um dia você vai ser presidente. Agora, aqui sou pequenininho. Não tinha nada de cara de presidente aí, mas o importante era acreditar. Né? Nasci e cresci na Itália, de uma família humilde e pobre. Os meus pais não tinham tido acesso à educação, aquela educação que eles fizeram questão que eu pudesse alcançar e conseguiram. Bastante anos depois dessa foto, eu era presidente de uma multinacional lá no México. E aconteceu um fato bastante impactante. Eu estava fazendo aquela reunião de workshop e dentro de uma avaliação de 360 graus, de repente, o meu time, para me pedir para continuar fazendo, me passaram essa frase. Ustedes eres um líder genuíno. Na hora pensei, isso é importante. É algo que quero explorar mais. E a partir daí, comecei a racionalizar sobre alguns eventos da minha vida pessoal e profissional para buscar de entender mais da liderança genuína. E aqui vão as minhas reflexões. Eu quero compartilhar com vocês 3 pilares que considero prioritário para realizar a liderança genuína. O primeiro, motivação intrínseca. Quando terminei de estudar, fui fazer o serviço militar antes de trabalhar dentro da polícia. E o que eu não sabia é que essa experiência iria me dar algo de determinante depois no resto da vida. Depois de alguns meses, eu entrei dentro do escritório central, comecei a cuidar da escala de trabalho de cada dia dos 2.000 policiais. Eu comecei a fazer aquilo do melhor que eu podia, ao máximo que eu fosse capaz, né? Guiado pela paixão de fazer bem feito. E, ao mesmo tempo, isso também foi crucial, eu buscava atender às necessidades dos policiais. Necessidade que eu entendia porque eles eram os meus colegas, muitos deles meus amigos. Foi aí quando percebi que atendendo ao mesmo tempo a necessidade do serviço e a necessidade das pessoas, eles iriam fazer o trabalho com muito mais comprometimento. E a coisa mais interessante de todas foi que dessa forma, eu até sem querer, sem saber, comecei a ser reconhecido como líder. Eu, entre eles, com liderança reconhecida. O que aprendi com esse processo? Que quando fazemos coisas com motivação intrínseca, aquela motivação intrínseca da paixão, excelência e generosidade vêm junto. Você faz não porque você precisa, você faz porque você ama aquilo. É aquele tipo de motivação interna
Número 1, para buscar a excelência. Número 2, para garantir de fazer o bem de quem participa do trabalho, quanto mais possível. E com isso, você é reconhecido como líder, sem nem querer, sem nem estar buscando isso. Não é sendo escrito em nenhum lugar. Foi aí onde tudo começou, e pela primeira vez pensei, eu gosto de tudo isso. Será que eu consigo fazer isso na minha vida? Vamos ver agora o segundo pilar, a segurança emocional. Alguns anos atrás, eu tive um chefe do norte da Europa. Tem uma coisa maravilhosa trabalhar numa empresa multinacional com mais de 150 nacionalidades, que você aprende a trabalhar e a apreciar de trabalhar com pessoas completamente diferentes de você. E ele era muito diferente de mim. Ele era objetivo, direto, sucinto. Eu, latino, mais emocional, né? Mas era um bom chefe. Aí um dia tinha que fazer uma apresentação. Provavelmente uma das principais, a mais importante apresentação da minha vida. Para o mercado financeiro a nível global, com analistas cujos comentários o dia depois podiam mudar drasticamente o valor da ação da empresa. Eu tinha me preparado muito, mas eu estava ansioso. E o meu chefe percebeu. Aí, de repente, antes de entrar na sala de apresentação, ele me chamou. Vem cá, Andrea. E me abraçou. Acho que nunca tinha me abraçado antes. Me olhou olho no olho e falou: Be yourself. Só 2 palavras. Seja você mesmo, em português. Ele poderia ter me falado, faça bem, não me decepcione, faça direito. Não. 2 palavras. Be yourself. Com essas 2 palavras, que me deram muita coragem, me soltei. Comecei a voar. Sabe qual foi o resultado? Juro. Melhor apresentação da minha vida. Porque um líder antes te orienta, alinha, depois delega, acompanha, ajuda. Mas uma vez, depois de ter feito tudo isso, ele deixa cada um operar, atuar no próprio estilo, do próprio jeito. E com isso cria um lugar seguro. Um lugar onde pode-se começar a voar. Pode-se liberar o potencial. É o lugar onde as pessoas não têm medo de errar, não têm medo de discordar. Aliás, eu sempre alimentei junto com os meus times em qualquer país que eu trabalhei o famoso we agree to disagree. A gente concorda que a gente pode discordar. E agora vamos ver o terceiro pilar da liderança genuína. A conexão verdadeira. 20 anos atrás, de repente eu encontrei um post em Facebook que me emocionou muito. Era de um rapaz que já tinha trabalhado comigo na primeira minha passagem na Balduco quando diretor de marketing. Um rapaz ainda mais jovem do que eu, muito moleque, mas que já estava claro que ele tinha muito potencial, criatividade, capacidade.
Ele me ajudava na época a fazer as primeiras palestras que eu estava fazendo. Na época não tinha internet. Então ele tirava foto de embalagem, de produto, de anúncios, de marca. A gente virava as noites juntos. Eu falava para ele, tá tudo certo, Danielito, tá tudo certo, mas você tem que continuar a estudar. Continue, porque você vai poder fazer muito ainda. E um dia deixei um bilhete para ele sobre como ser um bom líder no futuro. Nada. Um papel, uma caneta, um simples gesto. Aí toquei a minha vida, ele tocou a dele. De repente, naquele dia, quando vejo aquele post, ele já estava no Canadá, eu nem sabia. Já era dono de uma agência criativa. Eu não lembro exatamente o que ele escreveu no post, mas estava escrito: esse é o bilhete que me inspirou na vida, agradeço ser autor, meu antigo chefe. Ainda arrepio. Aquilo me emocionou muito. Eu falei para os meus filhos, não tem nada de igual. Não tem promoção, não tem recompensa financeira, não tem resultado na empresa que compense isso. Isso está acima de tudo. E eu fui perguntar para ele, quando voltei na Balduco, ele continuava desde o Canadá a trabalhar com a Balduco. Então, eu restabeleci o contato. Para fazer essa palestra, fui perguntar para ele, você encontra esse post que eu não estou encontrando? E ele me respondeu, eu também não consigo encontrar. Passou meia hora, olha o que ele me mandou. Foto dele, com um bilhete original na mão. Eu assustei, data, dezembro 2000. Em meia hora tinha o bilhete na mão, de 25 anos atrás. Isso que é conexão verdadeira. Conexão não é necessariamente estar próximo fisicamente. Na verdade, é marcar a alma de alguém e marcar aquela alma para sempre. Não é quantidade de conversa, é qualidade de presença. Com cuidado, empatia, escuta, muita escuta. Afinal, acima de tudo, é como fazer sentir aquela pessoa. E com isso chegamos, através dos 3 pilares, à definição da liderança genuína que eu estava buscando, né? É ser movido por dentro com paixão, motivação intrínseca, é oferecer espaço de proteção, segurança emocional, é marcar a alma de alguém para sempre, conexão verdadeira. Porque a liderança genuína toca, potencializa, transforma. E vocês perceberam uma coisa? Liderança genuína, ela vem para sempre. Porque ainda eu me lembro daquele be yourself. Mas do outro lado, ela vai de graça. Eu não me lembrava daquele bilhete que deixei para Danielito. Isso é muito, muito interessante. E isso nos leva a falar do benefício absoluto da liderança genuína. Aonde tudo se amarra, aonde tudo faz um sentido final e total. Cada um de nós tem. Eu tenho um guru. Foi o meu primeiro chefe lá na Itália. Trabalhei com ele quase 40 anos atrás. Ele agora deve ter mais de 90 anos.
E teria muitas histórias para contar, muito inspiradoras, que não tem tempo para contar aqui, mas quero contar uma cena assim, a mais recente. Fazia muito tempo que eu não via ele. Né? Eu moro fora da Itália faz 30 anos. Mas naquele dia eu estava passeando na minha cidade natal, estava com minha esposa, estava andando perto de casa, e de repente vejo um senhor lá na minha frente, andando devagar. Passos pequenos, lentos. Aí eu falo para minha esposa, mas é o doutor Maestri? Eu comecei a gritar, doutor Maestri, doutor Maestri. Ele virou, era ele. Ele que tinha me ensinado muito, ele que tinha me desafiado tanto, ele que me fez crescer. Nos abraçamos por 5 minutos, sem nenhuma palavra. Quando terminou o abraço, os dois estavam chorando. Esse é o melhor e maior presente para qualquer líder. Não tem salário, não tem cargo, não tem posição que pague isso. Isso é verdadeiro benefício absoluto da liderança genuína. É morar no coração de alguém para sempre. Vocês têm alguma dúvida que o Dr. Maestri ainda mora no meu coração e vai morar para sempre? Isso é a liderança genuína. Que cada um de nós pode alcançar através dos 3 pilares, mas claro, da sua forma, no seu estilo, sabendo que pode, com isso, morar para sempre no coração de alguém. Escolhe a sua forma, o seu estilo, porque eu garanto, o prêmio vai ser belíssimo. É um abraço silencioso de 5 minutos, infinitos e verdadeiramente genuíno. Porque liderança genuína não transforma apenas resultado, mas transforma pessoas. E isso ninguém esquece. Muito obrigado. Grazie mille.